A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu estou me lembrando de quando nos reuníamos ali na Asa Norte. Nem todos estiveram conosco lá, né? Não, né? Cris, não. Você também não, né, Gabriel? Não. Aninha. Pois é. Você chegou aí lá, Adriana? Chegou, né? Na Asa Norte? Ah, logo véspera da pandemia, né? Que bom que você chegou. E a gente se reunia de maneira tão íntima e próxima que a gente nem usava microfone. Ficava todo mundo pertinho, assim. E a minha vontade hoje... Estou todo preso aqui, eu vou bagunçar tudo. Minha vontade hoje era fazer assim. Inclusive, eu vou pedir, se o sem fio estiver funcionando, eu vou pedir para trocar. Que eu vou... Não, pode deixar, Adriana, está tranquilo. Não, obrigado, já eu vou... Já solicitei aos nossos irmãos ali para ficar bem perto, assim, ó. Não, o Daniel, por exemplo, o Daniel foi se esconder lá no canto, lá sozinho. E a irmã, não, pode vir aqui, é isso mesmo, mas se eles não vierem até aqui, eu vou até lá, que eu vou pegar o microfone, olha lá. Só vamos ver. Acham que vão fugir. Oi, pronto. E antes da gente começar a nossa meditação na palavra, queria que a gente tivesse um tempo de oração. Vários irmãos nossos estão em viagem, na estrada. Gilson e Mari, com os seus 3 pequenos, foram para Goiânia nessa madrugada. O papai dele não passou bem. Meu pai ontem também não passou bem, foi para o hospital. E hoje deve estar retornando a Campo Grande. Viajou com a minha mãe também. Tive ontem no hospital com o Davi. Davi estava com uma crise de amidalite, nem veio hoje de manhã. Também quero orar por ele. E se alguém mais quiser apresentar algum outro pedido para que, como igreja, possamos interceder. Não? Então vamos orar. Por favor, Gabriel. Sua sogra. Como é que é o nome da sua sogra? Verônica. Pronto. Então vamos orar pela dona Verônica também, ou irmã Verônica, enfim. Vamos orar pela dona Verônica também, sogra do Gabriel, mamãe da Ana, que está com uma inflamação no joelho, é isso? Uma questão no joelho, amém. O Senhor é aquele que fortalece os joelhos cansados e traz saúde. Né? Amém. Assim nós cremos. Feche seus olhos. Senhor, como teu povo reunido neste lugar, como tua eclésia, aqueles que saíram de seus lares para se reunir em teu nome. Nós humildemente nos colocamos diante de ti, pedindo, Senhor, que o Senhor venha intervir em cada uma dessas situações aqui nominadas, Senhor. Pedimos pela dona Verônica, que está com seu joelho inflamado, que tem acometido, limitado movimentos. Senhor, nós cremos que a tua boa mão pode trazer saúde, Pai. E assim nós oramos, assim nós intercedemos. Visita onde quer que ela esteja agora, Senhor. E que possamos ouvir, Pai, o testemunho daquilo que o Senhor fez, da cura, da saúde que o Senhor trouxe. Também apresentamos o seu Edson, Senhor, o irmão Edson, pai do Gilson, Senhor, que está ali em Goiânia em tratamento. Pai, nós sabemos da angústia dos teus filhos, da dor, das dificuldades, Deus, do quão complicado é para o homem. Mas nossos olhos não estão voltados para os montes que estão à nossa volta. Não estão focados, ó Senhor, nas soluções que podem vir do nosso próprio braço. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, porque sabemos que em Ti nós temos resposta. Visita, Senhor, o seu Edson neste momento, Pai, ali onde ele está, Senhor, que Gilson e Mari possam ser bálsamo, Senhor, também com os meninos ali, com Malu, com João Pedro e com Estevão, que eles sejam um bálsamo ali, aquela família, Pai, que está enlutada pela perda do seu irmão e agora nesse tratamento do seu Edson, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que traz consolo, o Senhor é o Deus que muda, Senhor, o pranto em alegria, e assim nós oramos, Pai. Também te peço, Senhor, pelo meu pai, que ontem, Senhor, foi acometido. Enfim, ainda não sabemos exatamente do que, mas eu sei que o Senhor pode restabelecer, o Senhor pode dar saúde, e nós oramos, Senhor, por ele ali também, Pai. Te agradecemos pelo consolo dado à família, Senhor, que perdeu o pai, minha tia, no fim de semana passado,
mas eu sei que o Senhor tem cuidado de todos lá e levanta o meu Pai. Também, Senhor, a Sheila, a Luciana, a Fábia e a Cíntia que estão na estrada, Pai. Que o Senhor as possa trazer em paz, que o Senhor as possa trazer sob as tuas asas, Senhor, protegendo-as e guardando em tudo. E aos nossos irmãos que não estão conosco aqui nesta manhã, Pai, em diversas atividades, em diversos afazeres, Senhor, mas que em tudo tu tenhas a primazia, Pai. Que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa, Senhor Jesus, tocá-los, que eles possam se lembrar, Pai, de também, Senhor, separar momento para te buscar nesse dia, Deus. E que em tudo o Senhor seja glorificado, Pai. E que possamos estar aqui, Senhor, em nossas próximas reuniões, em comunhão, fortificando-nos e edificando-nos uns aos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Normalmente, quando eu tenho um texto muito difícil para falar, a gente começa fazendo um monte de outras coisas para não ir para o texto, porque o texto é difícil. Então eu me lembrei que eu ainda não fiz uma coisa, eu preciso fazer. A igreja está pouquinho, mas nós temos visitante entre nós. Acharam que eu não ia falar. Oi, Nicole! Seja bem-vinda. Nicole é uma visita muito especial do Mateus, né, Mateus? Que bom, Mateus, que alegria, né? Seja bem-vinda, minha querida. Seja muito bem-vinda mesmo, é com muito carinho que a gente te recebe em nosso meio. E que você, enfim, possa vir mais vezes, viu? Agora sim, vamos a Apocalipse. É afeto, é carinho, é carinho. Mateus, você quer dar uma saudação à igreja? Enfim, sei que seu coração está jubiloso hoje, né? Cheio de alegria. Vamos lá, meus queridos. Nós vamos ler o livro da revelação, o livro do descortinar, o livro da iluminação, Apocalipse. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 até o verso 29. O bom é que quando eu fico alegre assim com Jesus, feliz, os olhos embaçam e eu não enxergo mais nada. Eu deixei o óculos no carro, que maravilha. Mas se eu ficar de longe o suficiente, eu acho que eu vou conseguir ler. Você acha que eu devo tentar? Mas aí você vai ficar sem, não quero deixar você sem, não. Não, eu leio lá, não tem problema não. Não tem problema não, vamos ver. Dá para ler sim, vamos lá. Apocalipse, capítulo... obrigado. Pronto, aí, tá vendo? Flavinho, o Senhor te abençoe. Olha que maravilha. Apocalipse, capítulo 18. Vamos ler a partir do verso 18. Apocalipse, capítulo 2. Ainda não estamos no 18, estamos no 2 ainda. Daqui a uns 15 anos a gente chega no 18. Apocalipse, capítulo 2, verso 18. O Senhor... aquele que é o Filho de Deus, com os olhos de chama de fogo, com os pés de bronze polido, ainda que ele chegue. Vamos lá. Apocalipse 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Eu vou fazer um convite à turma do fundão, ao Pedro, à Débora, à Ana e ao Pedrão, para virem para cá. Todo mundo veio para frente, vocês venham também, por favor. Isso, muito obrigado. Bem-vindo, Juju. Bem-vindo, Pedrão. Ih, rapaz, o Juju vai ser promovido hoje? Vai assistir aula lá? Não acredito. Ah, não, Juju. Sério, Juju, que você vai assistir aula com juniores, Juju? Não. Então vamos lá, vou retomar a leitura então. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher
Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Esse talvez seja o versículo que a gente quer sublinhar hoje. O 25 de novo, por favor. Flavinha, a gente continua depois para o 26. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. 26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este tempo que nos reunimos como tua eclésia, como tua igreja, como aqueles, Senhor, que sai do local onde estão para se reunir em teu nome, para buscar a tua face, para te adorar. Porque tu és o centro, Senhor, o centro da nossa comunhão, o centro do nosso convívio, o centro da nossa adoração, a motivação única e verdadeira por estarmos aqui. Seja entronizado em nosso meio mais uma vez. E fala, Senhor, conosco. Queremos ouvir tua voz, queremos ter os nossos corações e mentes discernidos pelo teu Espírito. Queremos ser desafiados, Senhor Jesus, pela tua palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a quarta carta, escrita por quem? Boa, obrigado, Adriana. Essa é uma carta de Jesus, como as outras 3 e como as próximas 3. Estamos no meio. Já foram 3 e virão mais 3 ainda. Essa é a quarta carta escrita por Jesus, ditada por Jesus para João. E é Jesus que expressamente começa o texto dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreva. Essa carta que João está sendo o redator, o escriba, ditada por Jesus, tem um endereço. O endereço é o anjo da igreja em Tiatira. E a gente precisa lembrar o que significa isso no contexto do Apocalipse. Quando João tem a visão, e eu peço para que você retorne talvez uma página da sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, em êxtase, no dia do Senhor, domingo, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas, Éfeso e Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho do homem, com vestes alares e cingir a altura do peito com um cinto de ouro. E aqui tem toda aquela descrição que nós já lemos algumas vezes. Versículo 17: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto,
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Perceba que por 2 vezes o próprio Jesus instrui João a escrever. E para cada uma das 7 igrejas ele vai dizer: escreva de novo. Quando a mensagem é escreva, o Senhor está dizendo que Ele quer que fique registrado, que criemos um memorial, que a gente anuncie isso não de uma maneira frívola. Às vezes as nossas palavras são frívolas. Hoje em dia a maneira mais frívola de fazer qualquer coisa é apertar um curtir ou dar um like. Você dá e você não tem compromisso nenhum com aquilo. A inteligência artificial, ou pelo menos os algoritmos, vão roubar isso, achando que estão mapeando você de alguma forma. Mas isso não te compromete. Aqui não. Aqui a mensagem é para que João escreva, deixe registrado, anuncie de uma maneira em que apenas não você, João, saiba, mas que a igreja em Tiatira receba, não apenas naquela época, mas que chegue hoje, aqui, 2000 anos depois praticamente, em outro continente, em outra língua, e assim deve ser encarada essa mensagem. Não é um texto em particular ou uma visão específica para alguém em determinada era, mas não. É algo que precisou ser escrito para fundamento da igreja. Não tenho dúvida de que há certas coisas precisam ser escritas. E até hoje é assim. Você comprova quem você é a partir de documentos escritos. No começo, por uma certidão de nascimento, que depois se torna uma carteira de identidade. Para alguns viram uma carteira de motorista, alguns depois vão ter a certidão de casamento. E assim a gente vai de papel em papel tentando montar a identidade. Alguns vão ter o título da formatura, o diploma. Outros vão associar a isso, talvez, o DOU que publicou a sua nomeação e a sua, fidelização ao governo, muito comum em Brasília. Mas, de alguma forma, numa primeira relação que não tem intimidade, documentar, escrever, deixar registrado, é aquilo que dá uma certa segurança às relações. Não à toa a gente saiu de um mundo que era basicamente montado em relações verbais, né? Alianças que eram feitas, pactos que eram feitos na frente de outros, porque com 2 ou 3 testemunhas tudo se comprovava. Hoje você pode botar 10, se você não tiver assinado, não vale. E ainda assim, mesmo assinado, vai ter gente que vai dizer: não, mas eu assinei, mas eu estava sob coação, eu assinei, mas não era bem isso que eu queria fazer. O Senhor Jesus estabeleceu para os últimos dias, como suas últimas mensagens escritas e como memorial, mensagens a essas 7 igrejas que representam não apenas aquelas igrejas da época, claro, mas muitos vão dizer igrejas como eras da cristandade. Confesso que eu não me sinto muito à vontade com essa interpretação, mas é uma interpretação muito usual. E por essa interpretação, Tiatira, que é essa 4ª igreja, representaria a Idade Média. Representaria algo entre o ano 500, logo depois que Constantino, 380 e pouco, enfim, que Constantino declara a igreja como religião oficial do Estado, até mais ou menos 1500, quando você tem a época dos reformadores. E é uma época, talvez a maior delas, 1000 anos, marcada por uma igreja com muito poder, riqueza, com muita influência política, mas que talvez tenha trocado a aceitação social no seu meio e sacrificado a sua santidade ao Senhor. João
Jesus, né? Mas João escrevendo, inspirado, ou escrevendo aquilo que Jesus lhe ditou, ele traz características daquela primeira imagem que a gente leu no fim do capítulo 1. Lembram aquela figura que a gente de alguma forma tentou trazer aqui, né? Cheia de traços? E aqui, Jesus escolhe um nome que não está referido no começo. E ele começa dizendo, estas coisas diz o Filho de Deus. Tiatira era uma cidade conhecida por ter uma população de trabalhadores muito grande. Ela não era das cidades mais famosas, ela não tinha um templo onde as pessoas acorriam para adorar, não era uma grande cidade, entreposto comercial. Na verdade, era uma pequena cidade que nem ficava na via principal. Era uma cidade que ficava ao largo. E uma cidade, se a gente fosse trazer para os nossos dias, uma cidade proletária. Imagino que vocês conheçam São Paulo e sabem que ao redor de São Paulo tem várias cidades industriais. ABC, por exemplo. Pronto. Tiatira seria uma cidade do ABC. A tamanha importância que a gente fala ABC. A gente nem fala Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então você imagina uma cidade que era uma cidade de operários, uma cidade que era famosa pelos seus tecidos, pela sua tecelagem, né? Na época não era tecelagem, enfim, a indústria de tecidos e de roupas, mas também conhecida por ter muitos ferreiros, né? Muitas pessoas que trabalhavam com metal. Então ela não era uma cidade grande, não era uma cidade rica, não era uma cidade importante e nem era famosa por muita coisa. E Jesus diz, eu, o Filho de Deus, sou quem está escrevendo para vocês. Para um judeu, isso é desafiador. E percebam que as comunidades cristãs, invariavelmente naquela época, começavam a partir das sinagogas que existiam nas cidades. Por quê? Porque eram eles que tinham as proximidades com os profetas, eram eles que tinham a proximidade com as leis, com a Torá, com o Velho Testamento, e, portanto, era endereçada a eles primeiramente. Depois, alguns gentios começavam a se reunir e as igrejas normalmente eram igrejas que tinham parte judeus e parte gentios. E ele começa dizendo, eis que escreve o Filho de Deus. Para um judeu, isso é uma afronta, porque um homem se comparar à divindade, a se chamar Filho de Deus, é uma afronta por quê? Porque Deus é único e nós somos humanos e completamente distantes dele. Mas Jesus traz para si esse título no começo do livro como que reafirmando para esses judeus, eu sou o Messias esperado, eu sou o Filho de Deus. Mas era importante também para aqueles cidadãos de Tiatira que se reuniam por ser uma cidade operária, por ser uma cidade de muitos trabalhos, eles não eram livres em seus trabalhos. A história diz que eles se reuniam em coisas chamadas guildas, que seria algo semelhante aos nossos sindicatos. Falei do ABC, falei de sindicato. Cuidado para onde a gente vai hoje, hein? Mas é isso. Tiatira é essa cidade que era conhecida, não era famosa, mas ela era conhecida por ser uma cidade operária e que para você trabalhar, você precisava fazer parte de uma dessas guildas. E essas guildas tinham patronos. Que eram os patronos? Eram as divindades que eram adoradas. E para que você pudesse trabalhar e fazer parte, você precisava, é como se fosse uma ordem dos advogados, um CREA, um Conselho Federal de Psicologia, enfim. Você precisava estar, de alguma forma, consorciado e associado a esses sindicatos para que você tivesse permissão de trabalhar. Mas não era só fazer parte do sindicato. Você tinha que fazer parte das festividades, das solenidades, das cerimônias ritualísticas que cada uma dessas guildas fazia. E Apolo era uma dessas divindades que era adorada. E quem era Apolo? Filho de Zeus na mitologia grega. Portanto, se para o judeu Jesus se apresentar como Filho de Deus era desafiador, para aqueles que eram cidadãos de Tiatira, que em tese adoravam Apolo, o filho de Zeus, eis que o verdadeiro Filho de Deus escreve a carta. Perceba que essa carta é por demais
pessoal, íntima, a descrição de Jesus para essa igreja é algo que vai trazer familiaridade dessa igreja, ou daqueles que estão ouvindo, para o texto que está sendo contado. Mas tem mais um. Assim como você tinha Apolo, que era o patrono, que era filho de Zeus, e assim como você tinha Jesus, um judeu, dizendo que era filho de Deus, havia outro na época que também se autoproclamava filho de Deus encarnado, que governava o mundo, que era o César, o imperador. E que tinha culto, e a gente ouviu isso nas cartas passadas aqui, se eu não me engano, na carta que Camila nos trouxe, de Éfeso, você tinha um lugar para cultuar o César, filho de Deus. Ora, nem Apolo, nem César, nem essa visão de que o Messias ainda viria. Eu, o Filho de Deus, estou escrevendo essa carta para vocês. Então, o preâmbulo que Cristo dá ao começo dessa carta a Tiatira não é por acaso. E ele diz, ao anjo da igreja em Tiatira, escreva essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. E agora ele volta a uma daquelas imagens que ele tinha trazido no começo. E o que são olhos de chama de fogo? Diferente, por exemplo, se eu não me engano, que é a igreja de Pérgamo, em que ele diz que de sua boca sai uma espada com duas pontas, capaz de, com dois gumes, né, capaz de penetrar o íntimo do homem, né, até a separação de juntas e medulas e discernir o que está na mente. Aqui nós temos olhos como chama de fogo. Os evangelhos vão dizer que os olhos são a fonte de vida, são, de alguma forma, aquilo que nos traz luz na vida. E que se os nossos olhos forem maus, quão grande trevas haverá dentro de nós. Mas nós estamos olhando, essa igreja é convidada a olhar para esse Jesus, o Filho de Deus, que não é filho de Zeus, que não é o César encarnado e que não é alguém que simplesmente andou pela Palestina, mas a esse Jesus verdadeiro que tem em seus olhos chamas de fogo, um olhar penetrante, um olhar que como fogo é capaz de olhar para nós e nos desnudar completamente. Diante desse mestre, não adianta ficarmos com máscaras. Diante desse mestre, não adianta, eu vou fazer uma provocação, não adianta maquiagem nem botox. Ele nos conhece. Diante desse mestre, não adianta a gente estar bem vestido ou tentar se cobrir, porque ele nos enxerga como somos. E esses olhos de chama de fogo são olhos que nos purificam. Lembra de Moisés diante da sarça que queima, mas não se consome? Nós diante desses olhos de Jesus. Nós os olhamos e eu tenho muita dificuldade com poesia e com romantismo. E eu tentei fazer um elogio uma vez para Cíntia. E eu disse, você tem olhos muito lindos, nos seus olhos eu me enxergo. Que coisa mais egoísta. Né? Que coisa mais absurda. Mas eu estava tentando dizer que os olhos dela eram tão brilhantes e tão vívidos que eu poderia me ver. Mas, de fato, eu me via, e me via desnudo, me via acolhido nos olhos da Cíntia. Tá, não foi isso que eu tentei, não foi isso que ela entendeu na época. Mas diante desses olhos de Jesus, que são olhos como chamas de fogo, foi horrível. Mas diante desse, eu me lembrei disso e falei assim, agora eu acho que eu entendo o que são esses olhos como chama de fogo. Não são olhos para nos causar medo, não é como se fosse um lança-chama. Não, ele não está lançando chamas sobre você de julgamento. Não, ele está fazendo com que você possa se ver e, mais do que isso, se purificar. Eu não me lembro quem foi o mestre da antiguidade, que disse que toda dor que sentimos ainda é a chama do Senhor nos queimando e purificando, porque a dor vai se acabar quando perfeitos estivermos, quando plenamente purificados estivermos. Esses olhos que nos purificam são os olhos que não nos expelem
da sua presença. Nós não somos afastados de sua presença, não. Mas nós somos convidados nessa presença de intimidade em que eu posso olhar olho no olho, eu me ver como imperfeito e com aquelas chamas de fogo ser purificado. Muito bem. Jesus se apresenta como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos de chama de fogo, e também se apresenta como aquele que tem os pés como bronze polido. Lembra que eu disse para vocês que Tiatira é essa cidade com uma base proletária de muitos artesãos na época. Você não tinha fábricas, mas então eles se consorciavam nessas guildas, como a gente comentou, para que você pudesse fazer comércio, para que você pudesse vender, para que você pudesse expor a sua arte. Você precisava fazer parte de uma dessas guildas. E a grande parte daquela cidade, né, ou pelo menos uma parte dessa cidade que não estava envolvida com tecelagem, estava envolvida com... Então, quando você mistura a dureza do ferro com a maleabilidade do cobre, você tem uma liga, que é o bronze, e o bronze, sim, consegue ter as duas características da melhor forma, né? Você ter dureza e você ter a maleabilidade que vai te possibilitar fazer formas. Muito bem, essa cidade então era conhecida por esses artífices, por esses metalúrgicos, ABC, enfim, proletário, deixa para lá. E aí você tem Tiatira, e Jesus se apresenta como aquele que tem os pés como bronze polido na fornalha. Pensa que para aquelas pessoas que estavam ouvindo isso, trazia a imagem de algo muito cotidiano e de algo que era muito, como é que eu vou dizer assim, não só comum, mas algo que trazia a ideia de precioso para eles. Por quê? Porque você conseguir polir algo tão perfeitamente à beira de uma fornalha e ter a proporção da liga certa com o ferro, com o cobre, não era fácil. Então nós estamos falando de um Deus que, naquilo que aquela cidade produzia de melhor, era excelente. Então, dizendo, vocês fazem ligas, mas eu tenho os pés mais perfeitos. O que os meus pés, o material que os meus pés são formados, é daquilo que vocês tentam, ou aquilo que vocês procuram fazer de melhor. Eu sou a excelência daquilo que vocês produzem. Olha que maneira carinhosa de Jesus se apresentar para uma comunidade, né? Olha que maneira, que convite ao diálogo. Você se apresenta como alguém que é íntimo, como alguém que é próximo, como alguém que conhece, como alguém que é acessível, como alguém que destrona, né? Separa, afasta a concorrência, mas que convida para a caminhada. Depois de Jesus se apresentar a essa igreja, ele continua dizendo: conheço as obras que você realiza. E aqui é o momento que me deixa mais, não sei se eu diria preocupado, mas mais espantado talvez com o texto. Porque ele diz, conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. As suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Gente, é só elogio. Você lembra do que ele diz para Éfeso? Ora, eu conheço você, mas você precisa voltar para o seu primeiro amor. Você deixou o seu primeiro amor esfriar. Aqui não, aqui ele diz, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, eu conheço o seu serviço, eu conheço a sua fé e eu conheço a sua perseverança. Eu estou tentando lembrar quem foi o autor. Talvez tenha sido Simon, eu não vou saber dizer o sobrenome dele, Simon Kirsten, acredito, que disse que há uma relação interessante entre a concretude e a efemeridade, não a efemeridade, mas a oposição de ideias. Amor e fé não são coisas concretas, né? Porque ele diz, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua fé. Mas ele também diz, eu conheço o seu serviço e conheço a sua perseverança. E isso faz uma ligação. Qual é o fruto do amor? As obras, os serviços de caridade. Qual é o fruto da fé? Como se comprova a fé? Na perseverança, na fidelidade. Perceba que essa é uma igreja que tem obras, fé, serviço, perseverança, amor.
Uau! E ele ainda termina dizendo: as suas obras hoje, pequena igreja de Tiatira, são melhores que a do seu começo. Diferente de Éfeso, que começou bem e hoje está fria, e o Senhor fala, volta ao seu primeiro amor. Não, você está muito bem. O que mais que a gente pode esperar de uma igreja? Uma igreja que é fiel no amor, que tem a fé, que tem as obras, que tem o serviço. Uau! É dessa igreja que a gente quer fazer parte, né? E aí o tom muda de maneira repentina. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Opa! Nós temos uma igreja que... Agora eu estou na dúvida se eu digo que parece sadia ou que é sadia. Mas eu tenho essa igreja que, eu não sei se olha, eu acho que é uma reunião de santos, ora, eu acho que é uma junção de um monte de pecador. Eu olho para essa igreja e aí fico pensando, será mesmo que ela é sinal na terra do que será o céu? Ou será que ela é um peso na minha vida que tenta roubar o meu tempo, a minha alegria, os meus dons? Será que essa igreja é de fato um local de comunhão, um local de afeto? Ou é um local onde eu sou ferido, domingo após domingo, onde eu sou machucado, onde eu sou esquecido, talvez? Tiatira. Vocês estavam pensando em outra igreja já, né? Tiatira. Acho que é C.S. Lewis que diz que às vezes entramos na igreja e pensamos que estamos numa... Enfim, ele fala de uma maneira muito mais poética do que eu, né? Numa congregação de santos. Em outra parece que a gente está num hospital de doentes, em que você vai se abraçar com outro e, na verdade, você se machuca. Porque o outro está tão dolorido, está tão sofrido, que não consegue sequer articular a própria dor. Mas é isso que é a igreja. A igreja é o local onde nós vamos ter atos de amor, que vamos ter atos de fé, que vamos perseverar. E que muitas vezes estaremos tolerando no nosso meio pessoas que vão estar ensinando aquilo que não é o que o Evangelho diz. E por isso, a importância dessa ressalva, não, mais do que ressalva, a importância dessa afirmação de Jesus. Tenho, porém, contra você, que apesar de você perseverar, que apesar de você ter amor, apesar de você ter as obras, apesar de você ter a fé, apesar de você ter o serviço, você está tolerando alguém que ensina palavras que não são verdadeiras à luz do Evangelho. Que ensina a prostituição, e aí ele é específico, que ensina a prostituição e comer carne sacrificada aos ídolos. Será que isso realmente... A prostituição a gente consegue entender, né? A infidelidade. Jeremias capítulo 3 vai falar que vai comparar a prostituição com a infidelidade de Israel a Deus. E vai usar palavras fortes. Vai dizer, Israel, você parece uma prostituta que se deita com qualquer um que passa pelo caminho. E depois você vem pedir em oração, Senhor, o Senhor não se lembra mais de mim, o Senhor fechou os céus, não tem mais chuva. Duro, né? Mas e por que carne sacrificada aos ídolos? Ora, não é a mesma Bíblia que diz que se nós dermos graças, nada do que se come vai poder nos fazer mal? Mas há aqui o perigo, e talvez o perigo da nossa época, o perigo da necessidade de aceitação social da igreja.
Lembra que eu disse que Tiatira é uma cidade de muitos operários, que se uniam, se reuniam nas guildas, e que para que você pudesse trabalhar, para que você pudesse ter sustento, você tinha que fazer parte dessas guildas. E essas guildas também, além de confrarias de artesãos, eram locais onde você participava dos cultos, das cerimônias, das celebrações. E aí, em nome da possibilidade, ou em nome da necessidade de vivência social, de poder ser socialmente aceito, você entrega a sua santidade ao Senhor, a sua separação ao Senhor. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. O problema, comer carne sacrificada aos ídolos é uma metáfora de você simplesmente se sentar e fazer o mesmo que os outros fazem. Na minha adolescência, portanto, há muitos anos atrás, há 3 décadas pelo menos, um desejo no meio nosso, cristão, era de termos representantes cristãos no governo. Moramos em Brasília. Talvez, se o Senhor Jesus estivesse escrevendo uma carta à igreja em Brasília, ele se apresentasse como o verdadeiro Messias. Não como o Messias que foi rejeitado, e nem como o Messias que quer ser um mito. Mas o verdadeiro Messias. Curtiram essa, né? Enfim, mas percebam que qual era voltando, né, ao que a gente ansiava ter representantes, talvez, nos mais altos postos. Não, tinha até um jargão, não sei quantos lembram. Irmão vota em irmão. Lembram disso? Estou falando isso, é ano eleitoral, é para provocar mesmo. Mas eu quero provocar a reflexão. Quero dizer que não foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí, em nome disso, nós, de fato, colocamos. E hoje, nós temos até uma bancada cristã, evangélica, como queiram chamar, que é conhecida também como a bancada BBB. Conhece a bancada BBB? Bíblia, bala e boi. Desculpa, meus irmãos, vamos lá. Vamos voltar aqui ao texto. E a gente achava que o fato de poder fazer parte, então, dos altos postos, o dia que tivermos um ministro no STF, o dia que tivermos um presidente, o dia que... E aí, em nome disso, nós entregamos o quê? A nossa separação. Em nome disso, nós contaminamos o nosso ambiente e, de fato, botamos carne sacrificada a outros ídolos para comermos. Cedemos púlpitos, espaços de televisão, espaços de comunhão nosso a esses que nada têm a ver conosco. E somos difamados. Com razão. Talvez na época a gente nem pensasse, mas alguém em algum momento pensou: já sei, o problema financeiro da igreja vai ser resolvido quando a gente tiver um banco. Ok, tô bem provocativo hoje, hein? Tô bem provocativo, mas é Tiatira, nós estamos falando de Tiatira, tá? Não tirem, vou usar aquele jargão, né, dos fins das telenovelas. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Não é. Não é. Porque a palavra de Deus é a mesma. Ela falou naquela época para aquele povo e ela fala para nós hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos continuar a nossa caminhada. Essa igreja tolera Jezabel, tolera a prostituição. E aí é importante que a gente frise os 2 sentidos dela. Não só o imediato, mas lembra que a gente está falando de algo que também figurativo, metafórico. Mas ele está dizendo, olha, não dá para você estar na mesa do Senhor e na mesa com os ídolos. Não dá para você querer ser
separado a Cristo, mas ao mesmo tempo se reunir com a sua guilda e fazer dentro da sua guilda tudo o que eles fazem. Se exige daquele que serve ao Senhor santidade. Santidade. Esses olhos, como chama de fogo, é que vão nos purificar. Mas, continuando o texto, há duas menções. Seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Lembra de Atos capítulo 15? Quando há uma discórdia na igreja, na verdade no 14 é uma discórdia na igreja de Antioquia, porque alguns judeus saem de Jerusalém, vão visitar a igreja de Antioquia e chegam lá e descobrem que a igreja não está seguindo o costume dos judeus. Os homens não se circuncidam, ninguém mais guarda sábado. E eles falaram, virou uma bagunça isso aqui agora. Que tipo de igreja é essa? Isso não é uma igreja. Isso é qualquer coisa menos uma igreja. Vocês precisam se circuncidar, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam olhar a Torá. E aí Paulo e Barnabé, junto com os irmãos que estavam liderando aquela igreja, dizem, não foi isso que o nosso Senhor nos disse. O que nós precisamos é sermos santos ao Senhor. E a discussão entre eles foi tão grande que eles voltam para Jerusalém. E aí Barnabé e Paulo vão a Jerusalém. E há um concílio, é o primeiro concílio que se tem notícia da igreja. E nesse concílio, depois de Paulo e Barnabé exporem aquilo que Deus estava fazendo com eles, como Deus tinha curado, como Deus transformava vidas, como aquela igreja era uma igreja viva, o que acontece? Eles dizem, olha, então parece bem a nós e ao Espírito que vocês se apartem de 4 coisas. Quais eram as 4 coisas? A prostituição, o sangue, a carne que fosse, não é afogada, a carne que é sufocada. A carne que é sufocada, perdão, e a última coisa, que é o que a gente acabou de ler, carne sacrificada aos ídolos. Parece que aqui para Tiatira, tanto o sangue, né, o alimento do sangue, quanto a carne sufocada, que era uma coisa muito característica do judeu, muito ritualística para o judeu, parece que essas 2 coisas não são repetidas. Parece não são repetidas nessa igreja. Mas 2 coisas permanecem. E são as mesmas que estão lá. A prostituição e a carne sufocada aos ídolos. Enquanto a prostituição fala de algo que é no próprio corpo, que é íntimo, porque lembre-se, a gente poderia falar de prostituição do ato exterior ou de comum acordo entre 2 pessoas, mas há aquela em que você mesmo é desafiado por Deus a não ceder, enfim, e a resistir. E você mesmo luta com o Senhor para se manter puro. Então, enquanto a prostituição está falando de algo que é desafiador no íntimo para você, o comer a carne sacrificada aos ídolos está falando da sua vida em sociedade. E aqui estão os 2 parâmetros, os 2 desafios em que a igreja está colocada e que deve ser isso que permanece desde sempre. Na nossa intimidade com Deus, Deus nos torna templos do Espírito. E como templos do Espírito, não podemos, dentro de nós, nos permitir a sermos profanados com o pecado que vai nos afastar do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, o texto que a gente sempre lê na ceia, diz, examine-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E ele continua dizendo, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E continua, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. O que João está dizendo aqui, escrevendo aquilo que Jesus o mandou dizer para a igreja de Tiatira era, Tiatira, olhe para si mesma. Não se permita ser maculada na sua intimidade e nem em sociedade. Vigie.
Permaneça. Você tem se permitido, ou você tem permitido que alguém no meio de vocês te corrompa. Fale em tese em nome de Deus, mas roube o seu coração com ensinamentos que não são divinos. E como a gente hoje tem acesso a multiplicidade de vozes. Qualquer um vai pegar o seu celular e vai ouvir podcasts 1000, no que você quiser. Cultura, esporte, religião, vai ouvir sobre teologia, filosofia, vai ouvir sobre moda, vai ouvir, enfim, sobre o que você quiser, tecnologia, vai ouvir sobre finanças. E a gente vai ouvindo essas vozes. E essas vozes, se não inspiradas por Deus, em algum momento vão mandar mensagens como: você faz a sua própria sorte. Você é o que importa em última análise. Você é o centro daquilo que você tem que se preocupar. E a gente vai sendo arrastado, dragado, influenciado literalmente por um egoísmo que nos adoece. Qual é a oposição a isso? A eclésia. A igreja. Essa comunidade. Por quê? Porque o que engraçado que eclésia não tinha um significado espiritual no grego. Eclésia era uma assembleia de pessoas. Era uma reunião de pessoas. Mas eclésia, e tem esse sufixo grego, né, ekle, que significa sair. As pessoas precisavam sair de suas casas para se reunir em algum lugar. Isso é a eclésia. E aí nós temos a eclésia de Deus. A assembleia de Deus. O local onde as pessoas saem da sua casa para se reunir em nome de Deus. E é isso que precisa acontecer para que a gente possa, em comunhão, resistir. Em que local nós vamos, de fato, poder ser consolados, animados, estimulados e vamos poder oferecer nossos dons e talentos. É na sociedade? É, mas começa aqui na eclésia. É com o dínamos, a unção, o poder do Espírito Santo que a gente recebe aqui em comunhão. Mas essa igreja a gente já tira. Vamos lá que já estamos avançando, né? Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda do Senhor, não é uma festa Apolo, não é uma guilda, não é uma mesa qualquer. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. O Senhor mesmo vai cuidar de extirpar os descendentes dessa Jezabel. Essas raízes, essas sementes lançadas no seio da igreja, que aprofundam, e ao longo da história da igreja, quantas e quantas heresias foram semeadas. Nós estudamos aqui os nicolaítas, né, com outros, o gnosticismo, a gente poderia citar, o arianismo, enfim, e tantas outras heresias que tentaram ser plantadas no seio da igreja ao longo da história. E hoje, contra o que nós lutamos? Alguns vão dizer que Jesus é uma figura histórica, mas Deus? Alguns vão dizer que Jesus é um grande inspirador, um grande influenciador, mas alguém que morreu pelos nossos pecados? Não, aí fica feio. Não quero. Pois é. Queremos o Senhor de braços abertos, mas e o Jesus que ao final aqui a gente vai ler com o cetro de ferro na mão, que despedaça os pedaços de barro, para mostrar que é Ele que tem o governo em suas mãos. Vamos continuar lendo. Matarei os filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. De novo, o Senhor está dizendo que Ele conhece a igreja intimamente e que Ele conhece cada um na igreja intimamente.
Muitas vezes nós estamos em ambientes em que a gente se sente deslocado, incomodado, não fazemos parte. E a igreja em Tiatira revela um pouco disso, porque apesar de todos os elogios que ela recebe, ela tolera essa Jezabel e o texto continua dizendo: digo, porém, aos demais de Tiatira. Demais quem? Aqueles que não seguem Jezabel. A todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Há aqui como é que eu vou dizer? Um orgulho velado do conhecimento. Sabe? Quantos aqui já ouviram aquela, nós vamos revelar o segredo oculto, aquilo que ninguém sabe. Vou dar para você a chave que vai mudar. Né? É assim, eu não sei direito as coisas, mas é por aí, né, que o pessoal fala. Eu tenho aqui um segredo em 3 passos para você transformar, sabe? Aquilo que ninguém nunca viu. Agora você vai saber o que os Illuminati querem fazer. Desculpa, estou provocando, eu sei. Temos uma sociedade secreta que só os instruídos, só os iluminados, E muita gente se vende assim, aqui não. Aqui o que o Senhor está dizendo é exatamente o contrário. Esses que ficam dizendo isso, esses não são os meus. Não, esses, na verdade, estão buscando sabedoria em Satanás. Forte o texto, né? Forte o texto. Mas isso precisa ser exposto, precisa ser dado evidência, porque o Senhor está separando nessa igreja de Tiatira aqueles que são fiéis e que não se dobraram, e aqueles que de alguma forma foram seduzidos por isso. Toda vez que alguém, em nome de Deus, tentar simular, seduzir, induzir você a algo que é nunca antes visto, novo, desculpa, não é de Jesus que a gente está falando. Porque o Jesus é aquele que era. É aquele que é. E o que vai ser? Não há nada de novo. Na nossa caminhada com Cristo, nós temos intimidade com Ele. A nossa elevação espiritual, se eu posso usar essa palavra, é aquela que nos torna mais humildes e servos. Ela não nos enche de orgulho por conhecermos. Porque eu fiz 30 doutorados, 10 mestrados e agora eu sou doutor em filosofia divina. Não é assim que João está chamando essa igreja. Ele está dizendo, olha, esses que resistiram, digo, porém, aos demais de Tiatira, aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. E aqui é outra coisa. A gente não precisa conhecer Satanás em profundo para repeli-lo, porque não é no nosso conhecimento nem no nosso poder. É no Espírito Santo. Você não precisa saber como é que Satanás é adorado, como é que Satanás é invocado, como é que Satanás é servido pelos humanos. Basta você saber como fazer isso ao Senhor. Porque fazendo isso ao Senhor, automaticamente, você repele a Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Parece mais simples, né? Conservem o que vocês têm até que venha. Conservem o quê? A fé, o amor, o serviço, as obras e a perseverança. Tá fácil, né? Tá fácil. Conserva aquilo que você tem. Mas Senhor, tudo isso aí. Não, mas eu alcancei o amor. Agora vamos para a fé. Eu tenho a fé, tenho o amor. Então agora você vai botar em prática. Eu botei em prática em obra. Agora você persevera, continua. Porque eis que sendo, venho. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você, pequena Tiatira, pequena comunidade proletária, que nem a rua principal do império passa pela sua cidade, que é uma cidade conhecida por ser
local de trabalhadores, de operários. Você, com o Senhor, governará as nações. Não é que o Senhor esteja dizendo que cada uma dessas pessoas vai se tornar um governador, não. Mas, de fato, aquele império que os oprimia, que determinava o que tinham que fazer, como tinham que fazer, quanto ia custar, esse império será destronado, destruído, retirado. E o império do Senhor, o governo do Senhor, o reino de Deus será estabelecido. E neste reino nós faremos parte. E neste reino nós andaremos com o Senhor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá com pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai. E eu lhe darei ainda a estrela da manhã. E a estrela da manhã, Apocalipse, eu acho que é o 21, e o 22 é o nome que Jesus vai dar a si mesmo. Eu sou a estrela da manhã. O maior presente que a igreja pode receber é o próprio Cristo, é o próprio Mestre. É a nossa esperança, a razão de estarmos aqui reunidos. A razão do porquê viemos. Se você veio porque você tinha que dar aula, porque tinha que trabalhar no som, porque tinha que cantar, ou porque tinha que pregar, e isso pode acontecer, você está perdendo o melhor da festa. O melhor da nossa reunião. Nós nos reunimos pelo Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Amém. Eu quero cantar poderoso de novo. Feche seus olhos enquanto a gente, junto com a Adriana e com o louvor, enfim, canta mais uma vez. Aquele que está sentado e ao Cordeiro. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Senhor Jesus, nessa manhã, Pai, nós como Tua igreja reunida neste lugar, queremos mais uma vez, Senhor, ser visitados por Ti, o Filho verdadeiro de Deus. Pai, nossos olhos às vezes são capturados por outros messias, por outras pessoas, Senhor, que dizem ter o poder sobre nossas vidas, sobre governos seculares, sobre governos, Senhor, até mesmo de outras nações, que parecem ter um cetro de ferro em suas mãos, mas é o Senhor que tem o governo em suas mãos. E a Ti, Senhor, nós queremos louvar. Tu és o verdadeiro Filho de Deus. Muitos Césares, muitos Apolos têm se levantado em nossos dias, Senhor, mas que possamos olhar a Ti, aquele Pai que tem os olhos como chama de fogo,
um olhar penetrante, Pai, que vai purificar o nosso ser e a nossa alma. Diante de Ti, Senhor, nós nos despimos, nos desnudamos, Senhor, diante de Ti. Nós abrimos, Senhor, nossos corações, nos colocamos, ó Pai, rendidos aos Teus pés. E pedimos, Senhor, vem purificar nosso ser, nossa vida. Vem olhar, Pai, para a nossa comunidade, Deus, para essa igreja, Senhor, que se reúne neste lugar. Uma igreja, Senhor, pequena, uma igreja frágil, Deus, mas uma igreja que quer ser temente a Ti. Pai, que o Senhor possa conhecer, Senhor, aquilo que temos feito, o nosso amor, a nossa fé, as nossas obras, o serviço, a nossa perseverança, Senhor. Olha para cada um de nós, Pai, e nos dá, Senhor, a graça de permanecermos fiéis a Ti. Que a nossa intolerância, Senhor Jesus, seja manifestada contra aqueles que querem profanar a fé, contra aqueles que querem macular, Senhor Jesus, o verdadeiro Evangelho, contra aqueles que querem fazer-nos, Senhor Jesus, em nome da aceitação social, macular, Senhor Jesus, a santidade, a separação que nós, como corpo de Cristo, devemos ter. Senhor, não nos deixa ser maculados pelo cotidiano. Não nos deixa, Senhor Jesus, aceitarmos, ó Pai amado, aquilo que Te ofende, Te profana, em nome, Senhor Jesus, de podermos fazer parte, Pai, da sociedade. Não, Senhor, nós queremos ser Teu povo, lembrarmos que somos peregrinos na terra e que, portanto, muitas vezes vamos nos sentir deslocados, sim, muitas vezes vamos nos sentir como um peixe fora d'água, como pessoas que não fazem parte dessa sociedade, sim, porque somos cidadãos dos céus. Mas que aqui, Senhor, em comunidade, Pai, possamos de fato vivermos, Senhor Jesus, um sinal daquilo que viveremos na eternidade. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos chamados Teus filhos. Dai-nos, Senhor Jesus, a graça de Te recebermos, a estrela da manhã, o próprio Jesus em nós. E assim, Senhor Jesus, continuarmos firmes, permanecermos perseverantes, Senhor, até o dia que o Senhor nos chamar. E que a Tua graça, a Tua comunhão e o Teu amor possam caminhar conosco, poderoso Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.